Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Marco. Hoje temos o prazer e a honra de ter como convidado à nossa conversa o Paulo Firmeza, com uma carreira de mais de 25 anos na indústria das telecomunicações. Paulo Firmeza é o atual diretor-geral da Altice Labs, a posição que ocupa desde novembro de 2023. Formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, iniciou o seu percurso profissional no final dos anos 80 como consultor no Gabinete Informático do Apoio à Gestão Industrial. Em 1997 ingressou na então Portugal Telecom, como engenheiro no Centro de Estudos de Telecomunicações, e em 2002 passou a integrar a PT Inovação. A sua experiência internacional destaca-se pelo período entre 2005 e 2017, durante o qual desempenhou funções na liderança no Brasil, incluindo a direção da PT Inovação do Brasil. E, posteriormente, o Open Labs, uma subsidiária da Altice Labs no país. Em janeiro de 2020, regressou a Portugal para assumir o cargo de diretor de Estratégia Digital e Inovação na Altice Labs, antes de ser nomeado diretor-geral. Com um percurso incrível, sempre ligado à inovação, estamos todos muito entusiasmados em te ter aqui para partilhar como convidado. Por isso, bem-vindo ao The Innovation Office, Paulo, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um privilégio enorme ouvir e poder estar contigo neste humilde escritório. Muito obrigado. Muito obrigada, exatamente, Paulo. E então, para começar, é certo que a Altice Labs tem um papel fundamental na inovação dentro do setor das telecomunicações. Quer partilhar connosco como é que isto é e porquê e como é que este papel é desenvolvido? Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite a ambos. E, efetivamente, falando um pouco da Altice Labs, a Altice Labs historicamente tem tido um papel inquestionável no panorama nacional da inovação. Temos uma história muito longa que vem desde os primórdios do Centro de Estudos de Telecomunicações e ainda antes, mas o DNA tem sido mantido sempre o mesmo. O que nós procuramos fazer ao longo de todos estes anos de história é transformar conhecimento em valor. Valor para quê? Essencialmente valor para transformar a vida das pessoas, para facilitar a vida das pessoas. É esse efetivamente o nosso DNA, os nossos engenheiros, porque somos maioritariamente engenheiros, passam os dias a pegar no melhor que existe da tecnologia e a tentar transformar esse melhor em valor para as pessoas. No final de tudo, nós estamos ligados ao setor das telecomunicações, mas na ponta estão as pessoas e nós temos uma ampla área de valências em que aplicamos a tecnologia para inovar e para desenvolver produtos e soluções novas, mas sempre com recurso a comunicações. As comunicações hoje em dia estão em todo lado e ainda bem, e juntando comunicações, tecnologia, a gente acredita que consegue tornar a vida das pessoas melhor, criar uma sociedade mais conectada, aquilo que nós chamamos a sociedade do futuro. Muito bem. Muito bom. E acho que é uma missão que nós engenheiros temos mesmo que abraçar cada vez mais. A tecnologia está a mudar mesmo a vida das pessoas e cada vez mais temos que nos focar exatamente nesse ponto. Fazendo aqui um double click nesse tema das diferentes áreas de inovação que até podemos ter e de investigação que a Altice Labs está a fazer, podias partilhar, Paulo, connosco um pouco atualmente quais são essas prioridades, quais são as áreas de inovação que a Altice Labs está a tentar trazer para todos nós? Muito bem. É relativamente simples isto tudo. Nós seguimos um modelo de inovação que não é propriamente rocket science, mas é um modelo muito simples que se baseia num conceito em que nós temos um conjunto de pessoas que permanentemente estão a analisar tendências e olhar para tecnologias. E com isto nós tentamos procurar desenhar casos de uso em que as tecnologias e as tendências se podem unir para resolver problemas, mais uma vez, da sociedade ou gerar valor. Isto vai variando over time, porque as tecnologias estão a aparecer e a morrer a um ritmo muito rápido, e as tendências cada vez são maiores e mais vastas e multidimensionais.
Portanto, as nossas áreas, digamos, em que fazemos inovação, em que fazemos experimentação, variam ao longo do tempo. Neste momento, posso-vos dizer que as nossas principais áreas de foco estão centradas, primeiramente, na evolução de redes de comunicações, e aqui nós somos relativamente fortes em duas áreas: a área das comunicações móveis, onde nós temos vindo a trabalhar ao longo de muitos anos nas diferentes gerações de rede móvel, e continuamos a trabalhar hoje em dia na evolução do 5G e já no 6G. Estamos a trabalhar ativamente em projetos de ideia internacional na área do 6G, mas no 5G estamos a fazer o que ainda falta para completar o 5G, que são as comunicações terra-espaço. Então estamos a trabalhar muito na aplicação do 5G a comunicações com o espaço, com satélites de baixa altitude. E isso é um tema interessante, eventualmente, para nós falarmos mais à frente, porque é um tema que se calhar está a transformar também aquilo que é o nosso conceito de telecomunicações. Outra área onde nós estamos a apostar fortemente, e isto toca muito no nosso core business, são as comunicações ópticas. Hoje, grande parte da receita da Altice Labs deriva de desenvolvimento de soluções ópticas, de fibra óptica, equipamentos de cliente, equipamentos de operador, e a evolução das comunicações ópticas para nós é muito importante. Procuramos estar sempre no edge da tecnologia óptica. Posso-vos dizer que hoje em dia estamos a trabalhar em tecnologia que já está pronta a sair para o mercado, que vai permitir dar 50 gigabits por segundo simétricos na casa das pessoas. Podemos pensar, isto é muito, mas há 10 anos atrás, quando se falava num giga, toda a gente achava que é muito, e hoje 1 giga é o normal que as pessoas têm em casa. Bom, falando de mais áreas onde nós estamos a trabalhar em comunicações quânticas. Acreditamos fortemente que, ligado a um outro tema em que estamos a trabalhar, que é a cibersegurança, é inquestionável que nós temos que evoluir para a tecnologia quântica. Posso-vos dizer que os projetos de tecnologia quântica que existem em Portugal, projetos de investigação e de ID, os que existem têm Altice Labs fortemente envolvida. Obviamente, de forma inquestionável, a área do AI e do Machine Learning. Já trabalhámos há alguns anos nessas áreas, tem sido uma área altamente estratégica no nosso mapa de inovação nos últimos anos, e cada vez está a ter um papel mais relevante, até pelos avanços tecnológicos. Depois, a área dos digital twins, do mix de augmented reality, estamos a trabalhar muito com isso. Estamos a trabalhar com o enhancement das plataformas digitais, utilizando também as tecnologias mais modernas, e por trás disto tudo, que eu diria que é complementar, são os dados. A gente trabalhar com quantidades massivas de dados e tentar explorar o máximo de valor desses dados, quer do ponto de vista da analítica mais tradicional, quer do ponto de vista da aplicação de modelos de inteligência artificial. Muito bem. Eu, como pessoa de inovação, fico deliciado com estes temas todos. Também me dá vontade de perguntar agora, dentro de cada uma dessas áreas, mas não vamos ter tempo, mas pelo menos de dentro de cada uma dessas áreas, algum projeto específico que gostasse de dar assim mais destaque e de partilhar aqui connosco. Ok, eu até já dei alguns exemplos. Sim. E até pegando neles, na área do 5G, claramente o nosso investimento hoje em dia é na área das comunicações terra-espaço. Nós temos um projeto de investigação colaborativo também, em que está envolvida o PT Space e a Agência Espacial Europeia, em que nós, em consórcio, estamos a construir um pequeno satélite, um nanosatélite, que vai embarcar a tecnologia 5G para o espaço, e a tecnologia 5G está a ser desenvolvida na Altice Labs, integralmente na Altice Labs. Também na área do 5G, continuamos a desenvolver a nossa solução de redes privadas 5G. Acreditamos que o 5G tem um potencial ainda por explorar em ambiente empresarial, e nós temos uma solução que já é produto, que continuamos a evoluir e a desenvolver no sentido de a tornar mais capilar do ponto de vista de funcionalidades e de abrangência. Na área da óptica, eu também já falei, estamos a trabalhar nas novas gerações daquilo que se chama a tecnologia GPON, o Gigabit Passive Optical Network, que é a tecnologia de base que hoje é utilizada nas nossas casas.
essa tecnologia foi evoluindo em termos de standards. Hoje em dia as ofertas comerciais que existem são de 10 gigabits por segundo no top. É uma tecnologia que se chama XGS-PON. O X vem de 10 precisamente, mas nós já temos pronta a tecnologia 50G-PON, que é 50 gigapon, e já estamos a trabalhar em protótipos para atingir os 100 gigapon num curto prazo. Aqui é uma área onde nós temos também muita propriedade intelectual, temos patentes. Por exemplo, nós temos a patente da duplicação de densidade numa porta de fibra óptica. É uma patente internacional nossa que nós temos e que estamos também já a procurar capitalizar este IP. Por exemplo, na área da tecnologia quântica, também já falei, os 2 projetos que existem em Portugal são muito na área da defesa, na defesa nacional e defesa europeia, e nós estamos a trabalhar essencialmente em estabelecer links de comunicação seguros com chaves quânticas. Aqui o desafio é muito grande. Hoje em dia, com computadores que não precisam de ser supercomputadores, é relativamente simples quebrar qualquer senha que é usada hoje em dia na criptografia. E obviamente que isto, quando a gente olha para cenários de segurança nacional, segurança internacional, e especialmente no mundo meio conturbado em que vivemos, bom, é fundamental que a gente comece a ter as comunicações seguras, ainda mais seguras, e hoje em dia só há uma tecnologia capaz de endereçar este problema, é a tecnologia quântica. Alguns outros exemplos fora disso. Olha, na área do AI, do Machine Learning, o que nós estamos a fazer fortemente é fazer a infusão da AI naquilo que são os nossos produtos maduros hoje em dia. Por exemplo, nós temos um conjunto de produtos no nosso portfólio que são muito fortes na área da gestão de operações de operadores de telecomunicações, aquelas plataformas todas que estão atrás do palco e que não se vêem, mas que permitem que tudo funcione ao fim do dia. Nós estamos a introduzir inteligência artificial em parte dessas soluções para garantir que nós conseguimos ter cada vez mais redes autónomas, redes que conseguem autocorrigir problemas. Por exemplo, quando nós detectamos uma falha na rede, aquilo, sem intervenção humana, pode ser corrigida. Posso dizer que grande parte das falhas que existem em serviços de telecomunicações são falhas de sistemas. Obviamente que às vezes aparece a retroescavadora que faz um buraco na rua e arranca a fibra, e aí é preciso ir alguém ainda reparar. Mas na maioria dos casos são coisas de outra natureza, que os próprios sistemas hoje, com modelos de inteligência artificial, conseguem resolver sozinhos. Portanto, é uma área onde a gente está a investir fortemente. Também na área dos chatbots, onde nós temos um produto que é a nossa Bot School, que é usada fortemente em vários setores do mercado, dentro e fora do país, mas onde nós estamos também a introduzir os modelos de Large Learning Models, os famosos chat GPTs, ou seja, estamos a aliar aquilo que a indústria nos dá àquilo que são os use cases que os nossos clientes querem e tirar o máximo potencial da tecnologia. Isto são alguns exemplos que eu dei. Muitos interessantes. Interessantíssimos, e eu acho delicioso o que Paulo estavas a falar e sempre a posicionar-te no problema, que é uma coisa que estávamos a falar antes de gravar, que é que o problema é que cada um desses temas resolve, e de vez em quando, para alguns avanços tecnológicos, estamos a pensar Quantum, ainda não sabemos muito bem o que resolver com Quantum. Deste um exemplo muito concreto de segurança, que é exatamente digamos, a vulnerabilidade e a solução ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, o Quantum cria um problema que ele próprio depois também vem ajudar a resolver, ou pelo menos a tecnologia. Mas, e dando aqui um salto para um outro ponto, que se calhar para os nossos ouvintes pode não ser tão claro. Portanto, a Altice Labs faz parte de um grupo, começou, e começaste até na Portugal Telecom, depois avançando e tendo bastante experiência até internacional dentro do que depois agora é um grupo ainda maior. Explica-nos só mais ou menos onde é que a Altice Labs encaixa dentro do grupo, do ponto de vista de inovação, principalmente, até por aqui, para conhecermos esse lado. Ok, é uma pergunta interessante, nem toda a gente conhece, mas, a Altice Labs, com este nome, é relativamente recente e surgiu quando o Grupo Altice investiu em Portugal, na antiga Portugal Telecom. E aqui houve algo muito interessante que aconteceu. O Altice Labs é um grupo de telecomunicações e mídia, e ao comprar a Portugal Telecom descobriu que existiam uns laboratórios muito especiais.
e olharam para nós de uma forma bastante distintiva, porque eles não tinham uma operação similar nas outras geografias onde eles estavam presentes. Então eles claramente identificaram que havia um potencial muito grande naquilo que é hoje a Altice Labs e decidiram transformar a Altice Labs no quartel-general de inovação e de desenvolvimento tecnológico para o Grupo Altice. Isto para nós foi muito importante, nós já existíamos, como eu expliquei no início, há muitos anos, mas permitiu-nos efetivamente ajudar as operações da Altice a diferenciarem-se tecnologicamente, a diferenciarem os seus produtos e serviços face à concorrência, ou seja, a terem uma vantagem competitiva. Algumas dessas operações, por exemplo, nasceram de operadores desintegrados que tinham televisão por cabo, que tinham rede móvel, e nós ajudámos a fazer a integração e a evolução tecnológica desses operadores, muito com fibra, replicámos um pouco aquilo que foi o sucesso que fizemos em Portugal e exportámos para o mundo. Então os mercados como os Estados Unidos, a França e Israel, mercados onde o Grupo Altice está presente, passaram a utilizar a nossa tecnologia desenvolvida em Portugal com engenheiros portugueses para expandir e transformar o seu negócio. Então, hoje continuamos, portanto, quer na área de infraestruturas de comunicações, muito na área da ótica, mais uma vez, mas também nas plataformas de suporte ao negócio e nos serviços finais para clientes, todos eles utilizam produtos da Altice Labs e nós fomentamos também a replicação de boas práticas, de inovações que deram certo numa geografia, tentamos replicar noutras. Isto nem sempre é linear, porque há coisas que funcionam bem nos países, nos contextos e não funcionam tão bem noutros, mas quando a gente vai para coisas que também são de inovação, mas estão mais ligadas ao serviço mais básico, trazer produtos de melhor qualidade, com melhor custo, é sempre uma vantagem e é isso que o Grupo Altice tem sabido, diria eu, de forma muito inteligente, utilizar e tirar partido do asset que tem dentro de casa, que somos nós. Assim, uma cereja da fusão que eles não estavam a contar, não é? É uma história fantástica. Correto. De chegar e mostrar para fora que a inovação em Portugal faz-se bem. E hoje é muito giro a gente ir aos Estados Unidos. Ainda no outro dia eu estava lá num hotel e fui ver o equipamento que estava no hotel e na etiqueta dizia Altice Labs Made in Portugal. Então é um orgulho para nós. Espetacular. Grande história. Espetacular. Paulo, e de tudo o que já partilhou, é perceptível quão abrangente é o vosso ecossistema e o quão importante esse ecossistema é para a inovação em si mesma. Como é que é também a vossa relação com o mundo académico? Como é que é feita essa ponte e quão essencial é essa ponte para a vossa operação? É fundamental, eu diria. A nossa inovação baseia-se essencialmente num ecossistema que nós estamos permanentemente a nutrir. E este ecossistema tem essencialmente 4 pilares. Um pilar que eu vou dizê-lo agora no início, mas talvez não seja o mais importante, são os nossos próprios clientes e as operações, porque com eles nós fazemos, em alguns casos, e o facto de também podermos trabalhar para um grupo, permite-nos experimentar dentro do grupo, que é diferente de eu trabalhar para mercado aberto, em que nem todos nos deixam fazer coisas que podem não dar propriamente certo, não é? E a inovação também tem muito a ver com a experimentação e muitas vezes com a falha. Mas para além desse pilar, existem mais 3 que são muito importantes para nós. Um é precisamente a academia, as universidades, outro é o ecossistema de inovação, as startups, muito do empreendedorismo e das startups é fundamental para nós e, por último, a própria indústria, os organismos públicos são muito importantes porque algumas das coisas que nós fazemos ou estamos a fazer são para resolver problemas da sociedade e nós temos que ir à indústria, temos que ir às entidades públicas, mostrar que eventualmente há aqui uma solução ou há aqui um problema que pode ser resolvido por intermédio de inovação. No contexto
das universidades, sim, nós temos, em Portugal, temos protocolos com praticamente todas as universidades, somos conhecidos por isso, e existem casos onde nós temos laboratórios de Altice Labs incubados dentro das universidades. Portanto, há 3 universidades que têm laboratórios de Altice Labs dentro das universidades e com todas as outras nós temos protocolos de colaboração, normalmente tentando tirar partido dos grupos de investigação mais fortes que existem nas diferentes universidades. Então trabalhamos em rede, fortemente, e nos projetos de investigação colaborativa onde nós trabalhamos ativamente, tentamos sempre trazer também a Academia Portuguesa para integrar consórcios nacionais e internacionais e conseguirmos, obviamente, juntos, ter resultados mais fortes e alimentar o ecossistema que é muito importante para nós. Não, fantástico. E eu acho, eu sempre achei e continuo a acreditar exatamente nessa filosofia de que a inovação tem que tocar tanto no mundo empresarial, seja ele corporate, seja ele mais inicial, como na academia, onde efetivamente fazemos muito ID, muita investigação e desenvolvimento. Por isso acho que é mesmo delicioso essa parceria, a forma como estruturaste, Paulo. Eu passando aqui, se calhar, também para um outro ponto, já falamos aqui de tecnologia, já falamos aqui de muito de inovação com a tecnologia, mas a inovação não é só isso, de vez em quando também são pessoas, não é? É cultura, é beber este ecossistema agora estavas a falar, e por isso é que faço aqui a segue à ligação com a academia, a pôr até laboratórios lá onde os alunos estão para poderem estar a colaborar. Por isso pergunto como é que se estimula a inovação, ou como é que tu, na tua visão pessoal, Paulo, vês a estimular essa inovação dentro da Altice Labs e dentro deste ecossistema? Ok, outra pergunta muito interessante. Eu diria que na Altice Labs nós somos um caso um pouco especial, no sentido em que a cultura daquela organização vive deste conceito da experimentação e da inovação e da tentativa em falha desde toda a sua história. Isso até está refletido em 2 dos valores que nós temos na Altice Labs. Um dos valores chama-se precisamente criatividade e inovação e outro valor chama-se saber e fazer. E este é aquele que nós gostamos muito dele, porque isto demonstra que na Altice Labs não adianta a gente dizer que sabemos muito de algum tema tecnológico. Se não conseguimos provar, conseguimos fazer alguma coisa com esse conhecimento, transformá-lo em valor, transformar em algo que até pode ser um protótipo de algo que é só para mostrar que eu sei, eu diria que naquela cultura empresarial, se quem não fizer isto não é valorizado da mesma forma do que aqueles que só sabem. Portanto, o saber e fazer para nós é fundamental e isto, mais uma vez, está muito presente no DNA desta organização que eu hoje lidero, mas que uma dica para se cultivar a inovação nas empresas, se calhar é necessário efetivamente começar a fazer uma transformação cultural para colocar estes bichinhos nos pontos certos. Não é fácil, mas quando se vive numa organização que traz isto na sua genética, as coisas tornam-se mais fáceis. Mas depois não é suficiente, obviamente. Nós temos uma área que se dedica à estratégia de inovação, em que permanentemente temos pessoas a olhar para ganhos de oportunidade de utilizar inovação, de utilizar tecnologias novas, por exemplo, em coisas relativamente simples, que é o roadmap evolutivo dos nossos produtos. Como é que a gente garante que os nossos produtos se mantêm sempre na crista da onda e não ficam outdated daqui a 1 ano ou 2? Então isso, by design, nós temos pessoas que se dedicam a olhar para a inovação estratégica orientada para o roadmap dos produtos. Depois temos um grupo que se dedica, eu até chamo carinhosamente o grupo dos professores pardais, que se dedicam à experimentação sem filtro. Fazem o que bem lhes entende, falham imenso, apresentam montes de coisas giras. Algumas têm aplicabilidade no nosso negócio, outras geram um novo produto ou um potencial, é quase uma incubadora de pequenas startups que nós temos lá dentro da própria organização. Então o grupo de professores pardais, eu acarinho muito, é muito importante e é matricial. Está qualquer pessoa que tem um gostinho por criar, por construir, os geeks da vida, eles juntam-se todos e têm espaço para poder fazer essa experimentação. Temos um espaço físico também para isso. Temos o nosso Future Lab, que é uma área, é um makerspace, que está todo equipado com
todas as panóplias, de todos os equipamentos que a gente possa imaginar, e alguns construídos por eles, não é? Quando não há nada que eles possam comprar feito, eles constroem, mas onde nós estimulamos muito este tipo de criatividade. E depois, dentro da empresa, para resolver problemas concretos que nós temos e que nem sempre sai a solução de dentro da caixa, e é preciso procurar uma solução fora da caixa, temos uma cultura de hackathons internos forte que nos ajuda a resolver problemas específicos que vamos tendo e que temos praticamente no decorrer do nosso trabalho. Então é um pouco isto que a gente vai fazendo para alimentar este bicho da inovação constante e permanente, da curiosidade by design. Mas é fantástico, principalmente porque uma das coisas que eu leio disso é mesmo a capacidade das pessoas experimentarem sem filtro e sem, não só os professores parados, mas toda a gente ter esse espaço onde posso ir lá e não tem uma consequência por falhar. A consequência é a lição que eu tiro, que é uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Eu adoro isso, adoro mesmo. Mas, por outro lado, como é que tudo isto se faz, tendo em conta a sustentabilidade, não é? Que é um tema incontornável nos dias que correm. Como é que tudo isto se faz, não é? Tendo em conta o tema da sustentabilidade, Paulo. Sim, a sustentabilidade é cada vez mais crítica e também tem que estar presente na raiz das organizações, até porque em muitos dos casos nós começamos a ter regulamentações empresariais que nos obrigam a seguir regras sustentáveis e nós, obviamente, enquanto empresa que faz fortemente ID, mas enquanto empresa de mercado que vende produtos no mercado, cada vez mais o tema da sustentabilidade, da certificação dos nossos produtos nas diferentes dimensões da sustentabilidade, quer dimensões sociais, ambientais, etc., nós seguimos amplamente. Mas dando até um exemplo até mais ligado aos nossos produtos e ligado, por exemplo, mais aos nossos produtos que são equipamentos de hardware. Hoje em dia nós desenvolvemos os routers de casa dos clientes, na Mel todos os routers da Mel são desenvolvidos por nós, é um produto que nós exportamos para o mundo inteiro e hoje as novas versões deste produto têm preocupações com os materiais, com as embalagens. Hoje os plásticos dos nossos produtos são reciclados e recicláveis, deixamos de usar plásticos nas embalagens, usamos cartões papel reciclado e cartão reciclado. Por exemplo, os equipamentos do lado da central, os que não se vêem, têm um desafio que põe quase em causa as leis da física, que é o seguinte: nós temos que dar cada vez mais capacidade e mais largura de banda e agregar essa largura de banda toda nos equipamentos, mas temos ao mesmo tempo que consumir cada vez menos energia. E então os nossos equipamentos têm essas preocupações. Há uma norma europeia que tem a ver com o consumo energético de equipamentos de telecomunicações e nós já estamos a trabalhar em superar aquilo que a norma europeia obriga. E, como eu disse, isto desafia as leis da física, que colocar mais lasers para dar mais velocidades em fibra óptica consome energia, consome cada vez mais energia potencialmente, mas nós estamos a conseguir fazer isto consumindo menos energia. Então, desafios muito complexos ligados à sustentabilidade, e eu dei dois exemplos, um muito simples e outro um pouco mais complexo, que envolvia aqui falarmos de física, que acho que iria tornar a nossa conversa muito mais chata. Interessante da mesma. Interessante da mesma, ora, nem mais. Adoro os desafios de engenharia, adoro engenharia desenhada para exatamente nesse propósito. E há bocado também estávamos a falar de startups e pegando exatamente nesse ponto, queres-nos falar um pouco sobre o programa Enter e que tipo de... como é que ele pretende influenciar aqui o setor e como é que vocês próprios também estão a ver os projetos que fazem parte deste programa? Consegue-nos dar assim um bocadinho de detalhe sobre isso? Muito bem. O programa Enter é outro pilar muito importante desta estratégia integrada, em que nós cada vez mais não conseguimos fazer tudo sozinhos e temos que utilizar aceleradores e ajudar outros a ajudarem-nos a nós e em conjunto, em comunidade, ajudar-nos todos a construir valor. E claramente o ecossistema de empreendedorismo, de inovação, as startups, são um pilar absolutamente estratégico e fundamental na forma como nós trabalhamos isso. Ao contrário
de algumas práticas, nós não temos um fundo de venture capital que colocamos dinheiro e investimento nas startups. Nós olhamos para elas de uma forma diferente. Primeiro fazemos o scouting das startups. Temos pessoas a estudar e a perceber o que é que cada uma das startups está a fazer, se o projeto é interessante, se não é interessante, se pode ter sinergia com aquilo que nos interessa ou não. E sempre que nós encontramos sinergias, nós tipicamente tentamos estabelecer um primeiro contrato. O first contract às vezes é muito importante para estas empresas, e aparecer lá alguém que, olha, eu não te vou dar dinheiro para tu desenvolveres a tua ideia, mas vou-te dar um contrato para tu desenvolveres a tua ideia e eu poder usar o resultado, às vezes tem um impacto alavancador melhor ainda do que simplesmente colocar lá o dinheiro. E nós fazemos isso ativamente, portanto estamos permanentemente a monitorar as startups que possam fazer fit, que possam estar a desenvolver alguma coisa que junto com outras peças nossas possam criar um produto melhor, um serviço melhor. E obviamente dinamizamos também este mercado ou este ecossistema com reconhecimento. Nós temos o nosso Altice International Innovation Award, que dá um prize money muito relevante a uma startup e a um projeto de inclusão social, mais uma vez o tema da sustentabilidade, também na inovação e no empreendedorismo de inovação, e temos tido todos os anos números muito relevantes de candidaturas a esse prémio. Ainda este ano nós tivemos quase 100 startups que concorreram ao prémio, startups nacionais e internacionais. O prémio tem tido cada vez mais visibilidade internacional e tem vindo empresas de fora com ideias e projetos e protótipos e produtos, em alguns casos já, extremamente inovadores, que nós, sempre que faz sentido, apoiamos. E no contexto do prémio, independentemente de fazer fit na Altice Labs ou não, quando acreditamos que é realmente uma ideia diferenciadora, há um júri que classifica a qualidade das candidaturas e, independentemente da área temática, atribuímos o prémio. Este ano a empresa que ganhou foi uma empresa da área do agrotech, que, por exemplo, podemos pensar, está fora do nosso domínio da Labs. Mais ou menos, também fazemos umas coisas em agrotech. Muito interessante, muito interessante. Mas partilham também essas ideias com o grupo alargado, ou ficar apenas convosco? O que fazem com as outras? Porque muitas vezes aquele que ganha tem mais visibilidade, mas há outras que também são interessantes e acabam por ficam para trás, ou há aí alguma forma de repescagem? Pelo contrário, muitas vezes algumas das que não ganham nem chegam a shortlists finalistas são algumas com quem a gente continua a trabalhar, porque ou estão num estado de maturidade ainda pequeno, mas têm uma ideia muito interessante e interessa-nos apoiar, ou têm coisas que, do ponto de vista, digamos, da relevância para um prémio, poderão não ter a relevância, aquele fator uau, que muitas vezes o prémio exige, mas que têm ali um pequeno tweak que às vezes é o interruptor que falta para resolver um problema. Ok, muito bem, muito interessante. Eu queria agora mudar aqui para o tema da experiência televisiva, que eu acho que é muito interessante e ainda temos tempo. Sim. Tem evoluído imenso, não é? O tema da experiência da televisão. Como é que a Altice Labs tem contribuído para esta experiência e tem contribuído aqui para a Mel? Bom, aqui também é uma pergunta muito interessante, porque a Altice Labs, eu diria que tem estado na genética e na origem de tudo aquilo que é a Mel. E a Mel, fazendo um pouco de recordatório, a Mel hoje é a nossa grande marca que nos orgulha muito aqui no mercado nacional, mas a Mel nasceu como uma marca de um serviço de televisão. E hoje é a marca da antiga Portugal Telecom. E era o primeiro IPTV. O primeiro IPTV em Portugal. A primeira IPTV em Portugal. E aqui, cá está, contando um pouco da história. A Altice Labs vem desde essa altura. Na altura nós, por questões regulatórias, tivemos que separar a operação de televisão de TV cabo da operação de telecomunicações. Ficámos sem cabo, que era a tecnologia que na época suportava os serviços de televisão, e tivemos que utilizar inovação em toda a linha para conseguir que a antiga Portugal Telecom tivesse um serviço de TV.
IPTV, fomos dos primeiros do mundo a lançar um serviço em IPTV, começou sobre cobre, sobre ADSL, uma tecnologia bastante limitativa a serviços de vídeo, mas foi assim que nasceu, e também foi o grande acelerador para Portugal ter começado a implementar a fibra. Quer na tecnologia de fibra óptica, quer na tecnologia de televisão, a Altice Labs teve desde a sua gênese. Muita inovação permanente, ou seja, como é que um operador que tinha 0 clientes conseguia afirmar-se em mercado. Uma das fórmulas que eu acredito cada vez mais tem sido a fórmula mágica tem sido inovação. Melhorar muito a usabilidade dos serviços de televisão, na altura falava-se de interatividade, Electronic Program Guides mais interativos, etc. Foi por aí, efetivamente, começou. Depois as gravações, o Time Shift TV, começou por aí, mas nós hoje temos coisas muito à frente em televisão, que fazem da experiência Mel claramente, e aqui obviamente tenho que defender a minha camisola, o serviço de televisão Mel é o mais diferenciador no mercado nacional, mas aqui também faço jus à inovação que nós trouxemos para o mercado nacional, que obrigou os nossos concorrentes a inovarem também, e hoje Portugal é talvez o país que tem serviços de televisão mais inovadores do mundo. Se vocês viajarem, forem a outros países, comparem os serviços de televisão na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, com os serviços portugueses. É que não tem nada a ver. Nós estamos mesmo na crista da onda no que diz respeito à televisão, e a Mel e o percurso da Mel orgulha-nos imenso. A Altice Labs foi sempre o motor de inovação tecnológica da Mel, continua a ser. Hoje em dia nós temos uma experiência em que nós misturamos conteúdos live com conteúdos on demand, com Time Shift TV, tudo numa experiência única, em que os conteúdos podem ser pesquisados de forma simples. É quase que juntar a experiência Netflix e dos OTTs numa experiência integrada à televisão, e depois utilizamos aqui também muita tecnologia por trás do pano, que faz algumas magias. Nós hoje conseguimos pesquisar, por exemplo, por personalidades. Portanto, nós temos plataformas nossas que fazem computer vision e AI, então eu consigo fazer face recognition, consigo fazer clipping de um telejornal por temas de notícias e gerar dados, e se eu quiser ver notícias só sobre futebol ou sobre política, eu consigo ter isso assim. Portanto, há muita coisa que nós fazemos com a inovação por trás da plataforma, e que continuamos permanentemente a inovar nessa área. É espetacular, e eu vou pegar exatamente nesse ponto, nessas experiências over the top, no fundo, não é? Chamado OTT. O Mel também foi dos primeiros aqui em Portugal e também no mundo a construir uma oferta comercial em OTT, em over the top, que é o Mel Go, que eu tenho com muita estima, porque fiz parte, também estive convosco nessa gênese, e a perguntar exatamente nisso. Nessas experiências que englobam, no fundo, o que é o over the top. O Mel Go é o produto, mas os exemplos que estavas a dar são bons exemplos. Como é que tu vês o trabalho, ou neste caso é ao contrário, como é que explicas aos nossos ouvintes este contributo de inovação forte na plataforma Mel Go, na plataforma over the top, que é diferenciadora também, ela, não só o IPTV? Pois, mais uma vez, tem a ver com a Altice Labs, tem a ver com aquilo que nós começámos a fazer sobre as plataformas over the top, quando essa sigla ainda não existia. Exatamente. Há muitos anos atrás. Nem toda a gente sabe, mas o primeiro serviço de televisão móvel sobre telemóvel do mundo foi lançado pela antiga Portugal Telecom, pela TMN, na altura. O primeiro serviço de streaming é que nós tínhamos televisão ao vivo no telemóvel com tecnologia 2,5G. É verdade. Fomos nós que desenvolvemos. Portanto, se calhar foi muito à frente do seu tempo, mas colocou a semente. E a semente, obviamente, foi germinando, e nós sempre achámos que a experiência de consumo de conteúdos só seria completa se tivesse todos os ecrãs. E sempre acreditámos piamente neste conceito. Eu, se tenho um ecrã, consigo ver TV, consigo consumir conteúdo. Portanto, é uma coisa que está de igual para igual. Se há ecrã, há conteúdo, não importa qual o ecrã. E isto foi uma crença nossa
desde há muitos anos, temos vindo a desenvolver a nossa plataforma sempre numa lógica multiscreen, e temos vindo, obviamente, tecnologicamente a aproximar as experiências. Obviamente que há muitos anos atrás as experiências nos dispositivos móveis eram mais limitadas por limitação dos próprios dispositivos. Hoje não há qualquer limitação. Um iPhone, um Android, um tablet moderno tem capacidades computacionais avançadíssimas. As próprias Smart TVs, nós hoje temos o nosso Mel disponível também em Smart TVs sem recurso a caixa, a set-top box, e o que nós temos é uma tecnologia nossa, nós chamamos um Presentation Framework, vou agora usar um nome aqui outra vez tecnológico, mas que permite que a gente mimetize uma experiência muito similar em todos os dispositivos. E isto é o que nós temos hoje no Mel Go. Quem utiliza o nosso Mel Go vai ver que tem uma experiência muito semelhante àquilo que tem na Apple TV, na Android TV, numa televisão Samsung ou LG. É tudo muito similar. Muito bem. Isso eu acho delicioso sublinhar só mesmo que esta inovação já começou sendo pioneira há quase 15 anos atrás, quando foi lançada, e continua exatamente... Mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos, exatamente. 2008. 2008, exatamente. Sim, eu lembro, eu estava... Exatamente, mais de 15 anos atrás. Não, na verdade é assim, 2008 foi o Mel, e 2009. A televisão sobre telemóvel foi em 1999. Foi há 26 anos. Mas, exatamente, hoje continuam a estar na vanguarda da televisão também, não só nas outras áreas todas, mas acho delicioso, é uma área que eu tenho com muito carinho, e por isso agradeço mesmo esse ponto. Bem, Ora, força. e para terminar, gostávamos aqui só de fazer mais uma pergunta. Que desafios e objetivos para o futuro da Altice Labs? São muito grandes. São muito grandes. Nós, neste contexto de sucesso que nós tivemos dentro do Grupo Altice, e que nos expôs a mercados mercados desenvolvidos, mercados, digamos, de primeiro mundo. Nós já trazemos um percurso internacional há muitos anos, em mercados onde o antigo Grupo Portugal Telecom tinha. Então há a tecnologia nossa hoje espalhada em mais de 50 países. Nós costumamos carinhosamente dizer que todos os dias no mundo 500 milhões de pessoas contactam de alguma forma com tecnologia desenvolvida na Altice Labs, tecnologia de engenharia portuguesa, e isso orgulha-nos imenso. Mas se eu olhar para estes 50 países, há aqui algumas assimetrias. Eu obviamente tenho um volume de negócios grande hoje em geografias Altice e para clientes que são ligados ao grupo, e o grande desafio que eu tenho agora é um desafio transformacional, é transformar efetivamente a Altice Labs numa empresa global de mercado aberto e conseguir replicar no mercado global e aberto o sucesso que nós temos tido dentro do grupo. Obviamente que temos já hoje um conjunto muito significativo de clientes fora do grupo, mas queremos realmente multiplicar o nosso crescimento nos próximos anos para fora do grupo, em mercados que nós identificamos como estratégicos. Nos Estados Unidos nós abrimos agora, no final do ano passado, uma filial nossa para nos ajudar a desenvolver mais o mercado norte-americano. Temos outras filiais que pretendemos abrir em mercados-chave, essencialmente América, Estados Unidos e América do Norte e América Latina. Na América Latina nós já temos uma subsidiária e o negócio também está a expandir. Portanto, o grande desafio passa por aí, passa por, de forma assumida, internacionalizar a Altice Labs para o mundo e exportar o melhor da engenharia portuguesa para o mundo. Muito bem. Muito Grande bem. missão. Acho que terminamos muito bem. Muito obrigada. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação num setor pioneiro da nossa economia, em Portugal, mostrando que a inovação é o motor da transformação neste setor. Obrigado ao Paulo pela sua incrível partilha, extremamente interessante e extremamente atual. Tenho a certeza que deliciou os nossos ouvintes. O teu contributo, Paulo, nesta inovação, em particular nesta área com a Altice Labs, tem sido incrível, e o facto de a Altice Labs poder contar com a tua visão e experiência para liderar é fantástico. Por isso, muito obrigado pelo claro contributo para esse caminho, para todos nós, que nos inspira e nos beneficia.
E um obrigado especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estudo, e claro, a todos os inovadores que estão desse lado. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já. Até já.